A Polícia Federal concluiu a primeira investigação da Operação Sem Desconto, que mira um esquema nacional de descontos indevidos de aposentados e pensionistas do INSS. O relatório, de mais de 250 páginas, foi apresentado pela PF ao ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, relator das investigações. Ao todo, foram indiciadas 48 pessoas, entre elas estão o ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Alessandro Stefanuto, o ex-procurador-geral do órgão, Virgílio de Oliveira Filho, e o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, que ficou conhecido como Careca do INSS. Eles estão presos preventivamente desde o ano passado. O documento não tem relação com os fatos, por exemplo, a investigação sobre o filho do presidente Lula, o empresário Lulinha. Denise Campos de Toledo e Dora Kramer, começa por você, Denise. Esse é aquele assunto que ficou esquecido, vai ficando esquecido, mas, de uma certa maneira, a Justiça vai dando sequência a essas apurações e com esses indícios. Exatamente, as investigações prosseguiram, chegaram a uma conclusão de quem estava diretamente envolvido no desvio de recursos, que foi uma situação absurdamente criminosa contra os aposentados, uma coisa que vem de muitos anos, que demorou muito para perceber. Então, o rastreamento dos envolvidos levou algum tempo, houve ressarcimento, mas tem de haver ressarcimento também para os cofres públicos, não é que se bancou essa situação com dinheiro público para cobrir o que os aposentados e pensionistas perderam com os descontos indevidos, e agora é ver se a PGR acata todas essas denúncias que foram apresentadas pela Polícia Federal, né, que conseguiu fazer os indiciamentos, é ver se esse processo segue adiante e há uma punição, e se possível, com ressarcimento do dinheiro, né? Claro. E Dora Kramer, politicamente, né, a dúvida é saber de que forma essa história do INSS vai aparecer na campanha eleitoral, né? Porque teve a briga pela não paternidade dessa crise. Pois é, você vê que a resposta necessária, a satisfação que era preciso dar à população, ela não veio da política, porque ela não veio da CPI do INSS. Ele se tentou, tal, mas veio realmente da Polícia Federal e agora na mão da PGR, depois do Supremo Tribunal Federal, para ver o que se faz. De qualquer maneira, esse é um indiciamento que vale 48 pessoas, aquela história de pedido, se fala muito que a CPI indiciou esse ou aquele, ela não indicia ninguém, ela faz pedidos, ela tem a função de dar visibilidade aos fatos, mas como você diz, esses fatos ficaram esquecidos. Por quê? Porque a gente está vivendo numa era de escândalos atrás de escândalos, impasses atrás de impasses que não são resolvidos, e aí as coisas caem no esquecimento. Você vê que não tem, pelo menos hoje, o INSS não tem o potencial político, eleitoral, que se imaginou lá quando o escândalo estourou. O governo correu, ficou super apavorado e todo mundo, os dois lados preocupados, como você diz, em se livrar da paternidade, imaginando que isso ia ser uma agenda, uma pauta certa na campanha eleitoral. Olha, a menos que ela se ressuscite, e estou achando difícil, até porque o outro elemento que poderia mexer, que são as investigações a respeito do envolvimento do filho de um dos filhos do presidente Lula, ficou para depois das eleições, foi adiado. Então, tenho a impressão que isso não estará, o INSS não estará na agenda eleitoral.